sou Marco Antônio, tenho 49 anos, nasci no Rio de Janeiro. Sempre tive o sonho de fazer medicina, ser médico. Não sabia se ia passar, o vestibular era difícil. Certa vez eu me machuquei, né, como toda criança, e precisei levar uns pontos na perna, abaixo do joelho. Eu mesmo limpei, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. O médico até notou, muitas crianças com essa idade choram e tal, porque vão ter que dar anestesia. E o meu problema não era esse, eu tinha que ver. Eu queria ver o cara fazer a sutura, mexer, entendeu? Então eu acho que eu sempre tive esse interesse, né? Durante a faculdade, eu me questionei muito se eu queria fazer cirurgia, se eu queria fazer uma especialidade diferente, cardiologia. Isso realmente, dentro da faculdade, eu levei uns 3, 4 anos até eu descobrir, não, eu vou fazer clínica médica. Porque eu achei que tinha um pouco daquilo que eu gostava, de cada especialidade. Os pacientes hipertensos, a parte de cardiologia, né? Então isso tudo acabou me levando a fazer clínica médica. Eu posso ver um pouco de tudo, daquilo que eu gosto. O leigo, às vezes, vê o clínico, né? Julga o clínico como um cara que é aquele cara que pode resolver qualquer coisa, não é bem assim. Então ele é aquele cara que tem que ter uma avaliação, tem que saber fazer uma avaliação do quadro para saber para onde ele vai encaminhar, né? Então a formação do clínico o generalista, né? O médico generalista, eu acho que no Brasil ela é muito útil, porque é difícil você botar especialidades em certos lugares. O Brasil é um país muito grande. E o clínico muitas vezes resolve algumas coisas nos lugares onde é difícil ter um especialista, né? Meu nome é Ronaldo Alves do Nascimento, eu sou de São Paulo, filho do seu Francisco e da Dona Santa. Meu pai não dirige, mas quando eu era moleque a gente era vizinho de uma equipe de racha em Interlagos, rolava racha em Interlagos à noite, e eu era meio que o mascote chato, né? Aquele moleque que nunca saía da oficina, estava sempre por lá, sempre de olho em alguma coisa. E aí começou paixão por carro, moto, tudo que tivesse motor. Mas foi rolando, fui trocando moto, carro. Comecei a comprar carro grande como Opala, Dodge. O pessoal não queria esses carros porque gastava muito, era V8. Então era justamente isso que eu gostava, né? Da potência, do tamanho dos carros e dos motores, e o pessoal já estava fugindo. Então era barato comprar esse carro, hoje virou moda. Comecei a mexer na moto de um camarada aqui, no carro de outro lá, consegui peça, porque como eu mexia sempre, eu achava as peças que os amigos precisavam. E aí um dia comecei a ganhar com isso, né? Falei, pô, acho que dá para fazer. Além de oficina, eu abri uma área de berçário. O carro ficava limpo, pneu calibrado, tanque cheio, bateria carregada. Então era só chegar, funcionar, levar o carro embora. Fazia a parte de despachante, para o carro ficar com o documento atualizado. Quando entrou o controlar, a gente começou a fazer também. Então o dono tinha o carro sempre à disposição, levava embora e pagava um aluguel de vaga mensal e os cuidados do carro. Você tem alergia a algum remédio? Não, nunca tive alergia. Toma remédio de pressão? Hoje eu não tomei o remédio de pressão. Logo hoje eu fiquei sem tomar o remédio de pressão. Aqui nesse hospital, o Hospital Souza Aguiar é um hospital de trauma. Então a gente lida muito com emergências. Há pequenas emergências, emergências de médio porte e de grande porte. Por exemplo, quando aconteceu o acidente do bondinho de Santa Teresa, chegaram mais de 30 doentes quase que de uma vez aqui, sendo que dos 30, mais da metade grave. Então, isso foi um estresse grande, porque todo mundo se mobilizou e ainda foi mobilizado o pessoal que estava em casa para vir para o hospital. O trabalho aqui é em equipe. Se você não tiver uma boa equipe, o trabalho não flui. E aqui, graças a Deus, eu caí numa equipe que eu gosto muito. E eu acho que isso faz o plantão ficar mais leve. Às vezes chega um paciente que eu, como clínico, não posso fazer nada. Então, o paciente depende totalmente de um neurocirurgião, ou de um ortopedista, ou de um vascular, para que ele sobreviva, para que ele volte a levar uma vida normal. O mais difícil na medicina é o diagnóstico. O tratamento é simples.
O tratamento, o que ele muda é uma evolução. Ah, não se usa mais essa droga, não se faz mais isso, agora se faz isso. Mas o diagnóstico, esse é sempre o mesmo. A tuberculose vai continuar sendo tuberculose, a pneumonia vai continuar sendo pneumonia sempre. Agora, existem, às vezes, a evolução, né, de uma bactéria, de um vírus, e aí você tem que acompanhar isso. Mas o exame no doente em si, esse é básico há mais de 100 anos. Examinar, palpar o abdômen, auscultar o paciente, ouvir o doente. A gente trabalha aqui no pronto-socorro com muitas variáveis. Então, o doente que chega para você é um doente que você não conhece. Apesar dos carros às vezes parecerem carros velhos, com aparência mais rústica, mais grossa, a gente faz questão de deixar isso muito seguro, né? Os carros têm sempre freios novos, mecânica nova, estrutura zerada. Você continua com a aparência que você gosta do carro antigo, o estilo que você tem, às vezes um hot, às vezes um off-road ou um street, ele continua com essa aparência, mas com segurança e dentro da legalidade. Você consegue pôr ar-condicionado, direção hidráulica, tudo elétrico num carro da década de 40, 50. A minha parte preferida é mais a mecânica mesmo, né? É o cuidar de chassis, fazer a suspensão, ver o esqueleto principal. Então, na oficina, a minha função principal, que é o que eu fico mais tempo fazendo, é a desmontagem e montagem, né? Então, eu desmonto, limpo tudo, preparo toda a mecânica e deixo pronto para a carroceria e para o carro. É um quebra-cabeça gigante e tridimensional. Você tem que separar todas as peças. Às vezes você ocupa a vaga de 3 carros para desmontar um. Aqui no Souza Aguiar, o plantão, a sua carga horária é de 24 horas semanais. Então você faz um plantão de 12 horas diurno e um plantão de 12 horas noturno. Você vê muita coisa séria, muita coisa que te impressiona. Já tive alguns colegas que tentaram trabalhar aqui, ficaram um mês e saíram. Ah, não sei como é que você tem estômago. É um hospital de trauma, você vê de tudo. Uma cidade violenta, você vê tiro de fuzil é uma arma de guerra. Mas também você vê uns quadros assim, em situações meio bizarras, né? A gente atende aqui umas coisas que vocês nem imaginam. Pessoas que, né, colocam objetos em vários orifícios do corpo e vêm para cá porque o objeto não sai. E aí vão para a cirurgia. Garrafa de Coca-Cola, vidro de desodorante, vidro de perfume, boneco do Ken, sabe o Ken, aquele da Barbie, desse tamanho? Pois é. Então, existe até um armário aqui que tem tudo que for mais bizarro que foi tirado do estômago ou do esôfago de alguma pessoa. Dependendo do resultado da tomografia, o senhor vai voltar para o CER ou o senhor vai ficar internado, tá bom? Só aguardar um pouquinho e ele voltar aí, tá? Primeira vez que na minha vida, eu tinha uns 2 ou 3 anos de formado, em que eu precisei dar uma notícia de falecimento, não de uma pessoa idosa, mas de uma pessoa jovem, 20 e poucos anos. A reação da mãe, do pai e da irmã foi tão forte que aquilo me marcou. Então eu aprendi ali que essa atitude que você vai conversar com a família, você tem que se preparar, não é uma coisa simples. O forte mesmo da Gladiator são os antigos, né? Restauração, customização, projetos especiais. A gente brinca também que a gente pega os carros que ninguém quer pegar. Chega cliente aí que fala, pô, tô 2 anos tentando fazer um carro. Aí, o que você quer fazer? Eu quero fazer uma mini Kombi. Eu quero fazer uma Kombi limousine. A gente lida com esse sonho mesmo. Você tem o cara que sempre quis aquele carro,
ou não teve oportunidade, não teve grana, estava trabalhando demais. Chega aí e a gente fica meses com o carro aqui, o cliente aparecendo, dando uma olhada, vendo como que tá, mas você sabe que você está lidando ali com um negócio mais sério, um negócio emocional. O cara é a paixão dele. O motor do carro é uma peça importante para o cara, porque ele gosta de ver aquilo, ele quer ver o motor pintado, ou polido, ou cromado. Aí quando você entrega esse carro, você tem cliente que senta e chora. Já aconteceu de entregar, o cara pôr o banquinho, ficar sentado olhando para o carro e ficar um tempinho ali sem conseguir falar. Ficar olhando e falar, pô, agora tá do jeito que eu queria, agora eu vou viajar com ele. Mas ainda bem que os carros antigos foram feitos para durar, porque a gente consegue resgatar. Eles estão um pouquinho enferrujados, mas lixando, dando um jato de areia, corrigindo as imperfeições, eles voltam à ativa, cara. Eles estão aí de novo para rodar. Bom, mais ou menos com 14 para 15 anos, eu comecei a ter aquela mudança da voz, né? 13 para 14 anos. E eu sempre tive uma boa leitura na escola, quando aparecia alguma coisa para ler, os professores percebiam que eu lia bem, aí Marco, você lê isso aqui. E aí começou o desejo de trabalhar com a voz, a vontade de trabalhar com a voz. Só que na época, ao mesmo tempo, tinha outras coisas na cabeça, né? Poxa, mas eu vou fazer uma faculdade e tal. Até que, no final de uma faculdade, surgiu a chance de eu trabalhar com voz em rádio. Mas aí eu já estava com 22 para 23 anos. Marquinhos? Oi. Trocar o texto? Não vai ser esse não, vai ser esse aqui. Ah, é? Tá? E dali as coisas foram acontecendo assim de um jeito difícil de explicar, né? Aquela história, você começa a trabalhar na rádio, é radialista, logo em seguida vem um curso de dublagem e eu fui deixando a onda me levar. O nome dele é Victor Tate, eu prendi há 11 anos por estupro. O DNA das duas estava na faixa de karatê que ele usou para estrangular. Eu sou, vamos dizer assim, um trabalhador da voz há 26 anos. A dublagem, ela é uma atividade que você tem que interpretar com a voz, né? Você tem que ser ator com a voz, passar a emoção com a voz. E você tem que passar a emoção com a voz num tempo determinado, no tempo do ator, no tempo que ele abriu a boca e fechou. Para que as pessoas assistindo em casa tenham a sensação de que ele está falando português. Se Ingrid Bloch não tivesse falado, você estaria ali. Estaria com o esfregão na mão pelo resto da sua vida. Bom, lá pelos 12, 14 anos, meu tio começou, me mostrou que era uma máscara de mergulho. A gente começou a mergulhar só para observar, depois aparece um arpão, você começa a caçar e cada um fica com mais fôlego embaixo d'água, mais tempo embaixo d'água. Eu comecei assim, comecei com a apneia, com caça. Depois de um tempo desisti da caça, a gente ficou só na apneia, tentando ir fundo, mas tudo na tentativa e erro, né? De vez em quando dava umas engasgadas lá, passava mal, tudo mais. E aí, a gente tem que entender como funciona isso aí. Mas comecei a trabalhar, correria, não deu muito pra seguir isso logo na adolescência. Depois de um tempo aí, já com uns 19, 20 anos, peguei umas revistas, olhei e falei, pô, legal, vou atrás disso aí, né? E não fui nem atrás do curso básico. Cheguei numa escola, falei, pô, eu quero ser instrutor de mergulho. Ah, tá bacana. Que curso que você já fez? Nenhum. Você já mergulhou? Ah, mergulho no peito, no fôlego. Não, cara, então a trajetória é longa até você começar a dar aula de mergulho, trabalhar com mergulho. Você tem que fazer tal curso, básico, avançado, especialidades, resgate. Então, eu falei, nossa, isso deve sair caro, né, cara? Aí investi uma graninha nisso aí, fiz uma proposta lá pro dono da escola na época. Falei, eu faço trabalho para vocês aí para fazer os cursos. Fui lá trabalhar com eles,
comecei, na época a gente carregava todo o equipamento para poder mergulhar. Então você tinha que levar tudo isso para o barco, descarregar em Angra, pôr no barco, tirar de novo. Então a logística era pesada, na época precisava de muita gente para carregar equipamento e foi assim que eu comecei, carregando equipamento e fazendo permuta pelos cursos, por equipamento, pelas especialidades. Temos amostras de sangue e sêmen do corpo. Eu pedi para que procurassem agora. Agora ficou curto. Vamos de novo. Dá para falar? Essa dá para falar devagar. Qualquer personagem, depois que você faz ele, começa a fazer, são vários episódios, fica mais fácil. Você vê uma vez a cena e já sai gravando. Dá a sensação de que dublagem é fácil. Não é bem isso, é porque você já se acostumou. Quando a gente vai dublar um filme, que é um personagem, até você se acostumar com ele, isso leva um tempo, isso leva algumas cenas, o diretor diz para você mais ou menos como ele é, ou ele te corrige quando você vai por um lado que não é o lado correto. A dublagem, ela tem uma coisa divertida que cada dia você, aliás, no mesmo dia você pode fazer vários personagens. Eu posso sair desse estúdio, onde eu fiz um policial, fiz um detetive, e ir para um outro estúdio, fazer um assassino, um psicopata. O único homem capaz de provar que ele é inocente, o verdadeiro estuprador, cometeu suicídio. Quando a gente dubla um desenho animado, se for um desenho engraçado, se o personagem for uma coisa assim divertida, a gente tem a chance de também criar em cima daquilo que já está criado. Claro que mantendo uma sintonia com o que já foi criado. Só um minuto. No Tiny Toon, o Pluck é aquele patinho verde, aquela coisa bem, né, meio assim, engraçada, irônico, né? Oi, Lilica, tudo bem? Como é que vai? Bota a voz lá em cima. Eu fiz o Almôndega do Aquatim, que é uma voz mais fechadinha. Era uma almôndega que falava. É mais ou menos assim a voz da almôndega. Mas era assim a voz no original. E tinha muita gente que achava que tinha um pitch, que alguém botava algum efeito na voz. Eu falei, não tem efeito não, o efeito está aqui. É a voz do almôndega, é uma coisa pequenininha. Tudo que é bom no original, eu sempre digo, dá a chance de você curtir e fazer um bom trabalho. Ok? De novo. Hoje vocês viram um Discovery Day. O Discovery é uma apresentação do mergulho. Você mostra o mergulho sem muito compromisso com o aluno ali, com a pessoa que veio conhecer. Você mostra o que é o equipamento, mostra como utilizar aquilo, né? Apresenta para ele que ele se perca aquela ilusão, aquele medo de, nossa, deve ser muito difícil. Ele vê que é respirar normalmente, tem algumas técnicas, ele vai se dar bem com isso. Aí você faz o curso básico, você tem as noções básicas, é habilitado a mergulhar 18 metros de profundidade. Depois do curso básico você tem o curso avançado, você já vai para uma profundidade maior, vai conhecer técnicas de localização, de busca, mergulho noturno. Quando você já está avançado, está fazendo alguns mergulhos ali, resolve que vai seguir uma carreira profissional, você parte para o Dive Master, né? É o primeiro grau profissional de mergulho. Essa é a primeira entrada para o mundo profissional. Você precisa ter um número certo já de mergulho, você tem que ter uma certa experiência para ser Dive Master, para se formar nessa área, porque você vai começar a dar exemplo para os alunos. Você aprende todas as técnicas de segurança para evitar um acidente, todas as técnicas para conter uma situação de acidente e tudo que você precisa para fazer um transporte, para fazer estabilizar uma situação em que ocorreu isso dentro do mergulho e fora do mergulho também. A senhorita Bloch nos disse que em 1987 o Sr. Morgan confessou que tinha estrangulado Nancy Pierce com a faixa preta do quadro dele. Capitão, foi uma prisão legal. Eu li o Estatuto de Facilitação. Passar a emoção com a voz, no início, eu achava muito difícil. Mas com o tempo você observa um colega fazendo, você vai vendo a coisa, e você vai vendo que é possível, que não é tão difícil. E você vai descobrindo em você como os recursos para você passar a emoção. Passar a alegria, passar a tristeza, passar uma cena de choro. Eu já tive cenas fortes, emocionantes no filme que eu chorei. Você acaba entrando no filme, é como se você entrasse ali na tela. Isso acontece. Também já me aconteceu de fazer cenas com um desenho animado, de ficar rindo ao ponto do riso frouxo bater em você,
E eu não conseguia terminar a cena. E durante a dublagem a gente acaba se movimentando. Claro que você não pode se mexer muito. E eu comecei a observar os colegas no estúdio. Cada um se mexia de um jeito. Cada um tinha o seu jeito para passar a emoção. Né? Se você vai fazer um cara dando uma gargalhada, você não vai dar a gargalhada e ficar em posição parado. Você vai fazer algum movimento. Para se trabalhar com a voz, não precisa ter uma voz bonita. A locução de rádio, hoje em dia, nem tanto. Locução comercial, depende da locução comercial. Tem gente que quer uma voz normal, uma coisa neutra, pelo contrário, uma voz que não apareça muito. Alguns trabalhos, sim, a voz pede uma voz mais bonita. E isso também é uma questão de gosto, né? Uma voz pode ser bonita para um e não agradar a outro. Isso é muito relativo. E tem gente que fala, poxa, você então deve cantar. Não, eu não canto. Não é porque a gente tem a voz, uma voz assim diferente, uma voz legal, que os outros digam, uma voz bonita, que a gente consiga cantar. Eu acho que para cantar tem que saber cantar. A maioria das pessoas que tem medo passa nos primeiros minutos. Você tranquiliza muito as pessoas na piscina já. Você mostra para ela que o equipamento é seguro, que ela vai conseguir respirar embaixo d'água, que ela vai conseguir enxergar, que a roupa vai aquecer, ela não vai ficar com frio, ela vai ficar com frio depois de um tempo, lógico, mas tem todo um aparato para que isso, o mergulho fique confortável. Isso você já trata de tirar todos os medos na piscina, né? Você mostra para ela as técnicas de natação, de flutuabilidade, de controle do equipamento, de comando, de quanto tempo você tem de ar, ela já fica mais tranquila na piscina. Quando vai para o mar, ainda tem aquela coisinha do, nossa, agora é muita água, né? Mar aberto. Agora é bem, não tem borda, né? Não é piscina, não tem borda. Caiu ali, se tiver uma visibilidade um pouquinho melhor, se ele já de cara puder ver um peixinho ali, acabou mesmo. Viu o primeiro peixe, viu um ouriço, viu um caranguejo, viu uma estrela do mar, fascínio já dá lugar ao receio, ao temor, vê que tá todo mundo por ali, o instrutor tá te acompanhando, o Dive Master tá cercando ali, tá todo mundo junto, agrupado, acabou o medo. Aí a galera apaixona, a maioria faz o curso avançado logo depois do curso básico para ter essa capacidade de fazer mergulhos mais profundos, mais demorados, para ganhar um pouco mais de experiência em flutuabilidade, não gastar tanto o ar, né, e ficar mais tempo mergulhando e daí vai. É facinho se apaixonar por mergulho. Aqui, o lado dublador realmente não existe. Quando eu estou lá do outro lado, aí sim, eu não sou só dublador. Existem momentos em que eu acabo sendo médico. Às vezes o filme é sobre um médico. Às vezes no filme tem termos médicos. Segurança nas duas áreas é essencial. Na oficina eu tenho que ter um óculos, na oficina eu tenho que ter uma máscara, eu tenho que ter luva. No mergulho eu tenho que ter lá uma faquinha, eu tenho que checar o ar, eu tenho que confirmar os procedimentos. Não posso pular etapas. Essas duas vidas, né, que parecem ser muito... que parece haver algum conflito, não tem. Eu acho que o conflito que existia no início existia por eu não saber ainda como administrar. O mecânico é um mergulhador apaixonado e o mergulhador é um mecânico apaixonado. E muitas vezes eu quando estou no estúdio, tem aquela pergunta, Marco, o técnico, o diretor, ou então um colega dublador fala assim, pô, eu tô com uma dor de garganta, você pode dar uma olhadinha? Isso acontece, né? Isso acontece até bastante. Uma parceria Bossa Nova e Turner.